Questionamento: seriam as testemunhas de Jeová uma religião ou uma seita? E aí, de acordo com a série Apologética, volume 3 da ICP, editora do Instituto Cristão de Pesquisa, a gente observa o seguinte: no livro Raciocínio à Base das Escrituras, que é esse livro aqui, né? No livro Raciocínio à Base das Escrituras, na página 386, no ano de 1989, declara-se que seita é um grupo que segue determinado líder ou mestre humano. O termo geralmente é aplicado de forma depreciativa, né? E aí nisso elas se autodefinem afirmando a sociedade cristã mundial de pessoas que dão ativamente testemunhos sobre Jeová Deus e seus propósitos para com a humanidade. E aí nisso elas se autodefinem afirmando, né, que são a sociedade cristã mundial de pessoas que dão ativamente testemunhos sobre Jeová Deus e seus propósitos para com a humanidade. Afirmam mais: baseiam suas crenças unicamente na Bíblia. E aí, vamos seguir. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia, Estados Unidos, sociedade jurídica de caráter religioso usada pelas Testemunhas de Jeová, foi constituída em 1884, fundada no início de 1870 nos Estados Unidos pelo jovem Charles Taze Russell. Nasceu em 1852 e morreu em 1916. Inicialmente eram conhecidas como auroristas do milênio e chamados pelos opositores pejorativamente como russelitas, rutherfordistas, por causa de Rutherford, um outro líder, né? Posteriormente se tornaram conhecidos como Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia ou simplesmente Estudantes da Bíblia, e em 26 de julho de 1931 passaram a denominar-se pelo nome atual, Testemunhas de Jeová, título tirado de Isaías 43:10. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, a obra, né, de onde foi tirada essa informação, página 113. Vamos à resposta apologética. Quando as Testemunhas de Jeová citam Isaías 43:10 como base bíblica para a sua posição de testemunhas de Jeová, não podemos esquecer que sua base bíblica não é correta, pois os judeus, sim, eram testemunhas de Jeová, estando sob o antigo pacto ou antigo concerto, de acordo com o Êxodo 19, versos 5 a 8. Podemos afirmar que os profetas todos eram testemunhas de Jeová: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Daniel, Osés e outros. Nós cristãos, sob o novo pacto ou novo concerto, somos tidos como testemunhas de Jesus. Saulo de Tarso, antes do seu encontro com Cristo, no caminho de Damasco, era testemunha de Jeová e, como tal, perseguia as testemunhas de Jesus. Era inimigo dos cristãos e, consequentemente, inimigo do nome de Jesus, como ele próprio confessa. Atos, capítulo 26, versículos 9 a 15. Os cristãos eram conhecidos como testemunhas de Jesus, segundo o próprio texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Vocês vão ser minhas testemunhas. Perdão. Sério. Não, o cara, meu irmão, não precisa ser cego ou não saber ler a Bíblia. Se alguém ler para ele vai ver isso aqui, ó. Vós sois as minhas testemunhas. Ele diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não precisa o cara ser expert para entrar numa furada dessa aí. Desculpa a expressão. Professor, qual é a base que a gente fala isso aí? 43:10. E aí, vamos lá. Vamos pensar no próprio Jeová, né, em relação à questão, né, como testemunhas de Jesus. Frequentemente, quando conversamos com as testemunhas de Jeová, elas se referem a Jesus Cristo como a primeira testemunha de Jeová. Pretendem com isso rebaixar a pessoa de Jesus como se ele fosse igual a elas, que se dizem testemunhas de Jeová.
Mas é de observar que Jesus é chamado de testemunha de Jeová em Apocalipse 3,14. Deve-se ter presente que Jeová também é testemunha de Jesus. Em Jeremias 42,5, Jeová é chamado de testemunha da verdade e fidelidade. Jeová deu testemunho de Jesus em João 5:31 e 32, 1 de João capítulo 5, versículos 9 e 10. Por várias vezes Jeová deu testemunho de Jesus. Mateus 3:16 e 17, Mateus 17:5, João 12:28 a 32. Se Jesus era testemunha de Jeová e Jeová era testemunha de Jesus, qual a diferença entre o testemunho de um e de outro? Não são iguais? Então vamos falar sobre Charles Taze Russell. Para provar que as testemunhas de Jeová são uma seita, basta termos as suas publicações. Afirmam de si mesmas. Em essência, mostramos que a sociedade é uma organização inteiramente religiosa, que os membros aceitam como seus princípios de crença a Santa Bíblia, conforme explicada por Charles Taze Russell. Que Charles Taze Russell, durante sua vida, escreveu e publicou 6 volumes, Estudos das Escrituras, e já em 1896 prometeu o 7º volume, que trataria de Ezequiel e de Revelação, que no seu leito de morte declarou que outra escreveria, o 7º volume. Anuário das Testemunhas de Jeová, 1976, página 106. Considerado, na ocasião, como servo fiel e discreto, cumprir-se-á então o mistério de Deus, página 110. Ele dizia do seu próprio livro Estudo das Escrituras. Vamos lá. Ademais, não só descobrimos que as pessoas, ao estudarem apenas a Bíblia, não podem discernir o plano divino, mas também descobrimos que se alguém puser de lado os estudos das Escrituras, mesmo depois de já os ter usado e de se tornar familiarizado com eles, após os ter lido durante 10 anos, se então os puser de lado e ignorá-los, indo somente à Bíblia, embora entenda a Bíblia por 10 anos, a nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ficará em trevas. Por outro lado, se tivesse simplesmente lido os estudos das Escrituras com as suas referências e não lesse uma página da Bíblia sequer, esse alguém estaria na luz no fim de 2 anos, porque teria a luz das Escrituras. Revista A Sentinela, página 158, Revista A Sentinela, 15 de agosto de 1964, página 512. Isso foi o que disse o Charles Russell, né, em Estudo das Escrituras. Agora, o que dizem as Testemunhas de Jeová hoje? Direção teocrática hoje, o que diz? A organização visível de Deus hoje também recebe orientação e direção teocráticas. Na sede das Testemunhas de Jeová, em Brooklyn, Nova York, existe um corpo governante de anciãos cristãos de várias partes da terra que dão a necessária supervisão às atividades mundiais do povo de Deus. Este corpo governante é composto de membros do escravo fiel e discreto. Serve qual porta-voz do escravo fiel. De acordo com o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1989, página 195. Vamos às contradições nos ensinos. Sobre religião. Declaração: não existe tal coisa como religião cristã, pois toda religião procede do inimigo de Deus, o diabo. Religião cristã é um nome trocado, fraudulento e deceptivo do material Inimigos, página 111. Contradição: a religião verdadeira precisa harmonizar-se em todos os sentidos e todos os seus ensinos precisam estar em plena harmonia com a palavra de Deus. Só assim pode tal religião ser realmente agradável a Jeová, Deus. Não são muitas as religiões que satisfazem a esses requisitos. A verdade que conduz à vida eterna, página 130. Sobre filiar-se a uma organização religiosa. Declaração:
Para se colocar do lado de Jeová, não é preciso filiar-se a nenhuma organização humana, porém, em secreto, dentro de seu lar, devotar-se a Deus e a seu reino regido por Cristo. Jeová, página 25. A contradição: o melhor modo de fazer isso é assistir às reuniões no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Assim poderá observar para si mesmo como funciona a organização e como os associados com ela aplicam a palavra de Deus na sua vida. A verdade que conduz à vida eterna, página 130. Sobre o casamento dos ressuscitados durante o milênio. Declaração: casarão os que forem despertados da morte durante a ressurreição geral e tomarão parte no cumprimento do mandato divino. Casarão os que forem despertados da morte durante a ressurreição geral e tomarão parte no cumprimento do mandato divino? Não, se for um dentre a humanidade cuja esperança é viver na terra sob a regência do reinado celeste de Deus. Despertai, 22 de fevereiro de 1975, página 27 e 28. Contradição: mas que dizer dos que são trazidos de volta dos mortos para viver na terra? Serão reunidos com seus cônjuges anteriores? Nenhuma declaração na Bíblia indica que será assim. Portanto, se alguém decidir casar-se agora de novo, não precisa preocupar-se com o efeito que isso possa ter no futuro sobre o cônjuge ressuscitado. Se o celibato não for para ele, não precisa lutar para mantê-lo, na esperança de ser reunido em casamento com seu cônjuge anterior na ressurreição. Certamente, pois foi uma bondade da parte de Deus não exigir que as anteriores relações maritais vigorem no tempo da ressurreição da pessoa, conforme afirmam erroneamente os saduceus. E isso tirado de "e esta vida tudo é esta vida tudo que há", né? Página 178. Sobre a segunda presença de Cristo em 1914. Declaração: quanto tempo antes de 1914 os últimos membros vivos do corpo de Cristo serão glorificados? Não somos diretamente informados. Quanto tempo antes de 1914 os últimos membros vivos do corpo de Cristo serão glorificados? Não somos diretamente informados. Declaração: contradição: exatamente quanto tempo de 1914 os últimos membros vivos do corpo de Cristo serão glorificados? Não somos diretamente informados. Edição do mesmo livro, publicado em 1923. Deixa eu ver aqui. Sobre as autoridades superiores. Declaração: as potestades superiores, mencionadas em Romanos 13, de 1 a 5, são os principais agentes da congregação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ou o invisível corpo administrativo do reino de Deus. As potestades superiores mencionadas pelo apóstolo são Jeová, Deus e Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus o grande ministro de Jeová, seja Deus verdadeiro. Página 241. Contradição: portanto, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo são ungidos e estão no templo, não se acabam sujeitos a nenhuma autoridade do mundo, como sendo as autoridades superiores, mas todos os que consideram as potestades do mundo como sendo as autoridades superiores estão certamente em escravidão, ou seja, nós, né? Contradição: nestes e em outros assuntos, as autoridades superiores mostram ser servidores públicos de Deus, provendo serviços que beneficiam o seu povo. Portanto, quando se requer
de nós que paguemos todos estes serviços públicos por meio de impostos, fazemos bem em lembrar-nos do texto que diz: há, portanto, uma razão compulsiva para que estejais em sujeição, não somente por causa desse favor, em punição dos violadores da lei, mas também por causa da vossa consciência. A verdade conduz à vida eterna, página 158. Quem são as autoridades superiores? As palavras de Paulo nos versículos seguintes mostram que se trata de autoridades governamentais humanas, que é o que está no conhecimento que conduz à vida eterna. E aí vamos ver, por exemplo, falsas profecias. Vamos lá, dando duas razões porque as testemunhas, porque a Bíblia, oxe, Jesus já está dando nó, né? Dando duas razões porque creem na Bíblia, as testemunhas de Jeová perguntam e respondem da seguinte forma. Vamos ver aqui, qual é a maior forte evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus? Aí eles respondem: no conhecimento que conduz à vida eterna. Deixa eu ver aqui. Opa, esse livro aqui, né? E aí nisso diz assim: profecias cumpridas dão evidências conclusivas de que a Bíblia é inspirada por Deus. Na Bíblia há muitas profecias que se cumpriram em detalhes. Obviamente, meros humanos não poderiam ser responsáveis por isso. O que então está por trás dessas profecias? A própria Bíblia diz que a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo ou força ativa de Deus, né? Então, conhecimento que conduz à vida eterna, página 20 e 21. Uma confissão sincera feita pelas testemunhas de Jeová é a seguinte: as testemunhas de Jeová, devido ao seu anseio pela segunda vinda de Jesus, sugeriram datas que se mostraram incorretas. Por isso, há quem as chame de falsos profetas. No entanto, nunca nesses casos presumiram que suas predições eram feitas em nome de Jeová. Nunca disseram: estas são as palavras de Jeová. Revista Despertai, página 22, versículo 3, de 22 de março de 1993, página 4. Parece-nos que as TJs sofrem de amnésia e por isso vamos refrescar-lhes a memória para lembrar-lhes que se ufanam de serem profetas de Deus e que isso não deve ser posto em dúvida. Aí vem a citação, né? Afirmam: nenhum de nós deve querer ser igual a estes indecisos e impassíveis. É melhor saber agora do que quando for tarde demais que há uma classe autenticamente profética de cristãos entre nós e aceitar a mensagem bíblica e agir segundo ela, não como sendo a palavra de homens, mas pelo que verazmente é, como a palavra de Deus. O que ganha com a hesitação e a dúvida até o fim, quanto a Jeová poder ressuscitar e ter ressuscitado um profeta genuíno dentro de nossa geração. As nações terão de saber que eu sou Jeová, página 270. Testemos as testemunhas de Jeová se são profetas verdadeiros. Várias datas foram apontadas para o irrompimento da Batalha do Armagedon, como 1914, 1925, 1941 e 1975. A mais recente data sugerida é o ano 2000. Observe a data sugerida. O apóstolo Paulo servia de ponta de lança na atividade missionária cristã. Ele também lançava o alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século XX. A Sentinela, 1º de janeiro de 1989, página 12. Faz-se mister uma pergunta: as testemunhas de Jeová
terminaram sua pregação depois do ano 2000? Recebem elas realmente orientação e direção teocráticas na sua sede em Nova York, Estados Unidos? É só consultar Deuteronômio para ver que suas profecias sobre o Armagedon não se cumpriram. Isto porque são falsos profetas. Cuidado. E aí você deve lembrar da passagem bíblica que diz que se um profeta ele falar algo, né, que não se cumpriu, né, não tenha medo dele, porque ele não profetizou da parte do Senhor, né? Então aí é onde vem os questionamentos, né, em relação à questão do material. Aí vamos pensar o seguinte, deixa eu ver aqui. Aqui agora eu não tenho, mas aí é um material que a gente pode ver depois, né? Então a gente vai terminar isso aqui na semana que vem, então tem pouca coisa, não chega a ter muito. A gente vai estar falando, né, sobre Trindade, nome de Deus, ressurreição de Jesus, né, a alma do homem. A gente vai estar falando sobre o inferno, sobre os 144 mil, né, e a grande multidão, a questão da experiência do novo céu e da nova terra. Então a gente tem algumas coisas aí pela frente para a gente caminhar. A gente vai parar por aqui, mas aí é como eu disse, é importante observar que nenhum de nós está livre, né, de acreditar muito numa coisa sem investigar, sem fazer uma análise crítica, né, sem refletir sobre o assunto. E a gente precisa bater um papo com os nossos amigos testemunhos de Jeová, né, desse jeito. Não é assim, aquele caminho de você é isso, você é aquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo outro, minha igreja, não sei o que, não sei o que lá. Porque assim, existem vacilos do lado de lá, existem vacilos do lado de cá. A vantagem que a gente tem é porque a gente pode criticar muito mais, né? Essa é a vantagem que a gente tem. Eles não podem criticar tanto a estrutura denominacional deles, religiosa deles, como a gente pode criticar a nossa, inclusive as literaturas ou algumas questões relacionadas até mesmo à liderança. Mas assim, é importante a gente verificar, como eu falei aqui agora há pouco, quando a Irene tocou sobre o assunto do casamento, que assim, pressão por pressão, muitas vezes a gente faz também do nosso lado, né? Muitas vezes tem manipulação do nosso lado também, muitas vezes tem imposição do nosso lado também. Muitas vezes a gente pode discutir com aquela ideia de que assim, eu pertenço à igreja verdadeira, agora o pessoal da igreja tal, eu sou da igreja batista, agora os assembleanos não sei não, né? O pessoal da igreja tal não sei não. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e ter humildade, né? E humildade para a gente estar conhecendo e sempre prosseguindo em conhecer o Senhor. Não lembra aqui da referência bíblica, o Irene? E eu estou sem o meu celular aqui da Bíblia, porque senão eu poderia até pesquisar. Mas hoje ainda já estou te dando, tá legal?